Fala galera, beleza? Bom, vamos lá. Agora a gente vai mexer um pouquinho no aplicativo. O que aconteceu? Depois que você mostrou para sua mãe o aplicativo, seu pai ficou com ciúmes. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai mudar o aplicativo para quando a gente clicar no texto, ao invés de falar para você mãe, falar para você pai. Ok? Claro que é só para a gente começar a aprender um pouco mais de funcionalidades. Mas vamos lá. Bom, primeiro de tudo, vou fechar aqui de novo só para lembrar, ó. Clica aqui em Project, Layout, Activity Main. Isso aqui mostra a tela da gente, certo? Bom, a gente vai ter uma aula específica, provavelmente até um módulo específico sobre layouts, tá? Então a gente não vai mexer muito no layout ainda, mas eu já vou adiantar algumas coisas. O layout tem vários elementos, né? Esse XML ele permite que você crie elementos e dê configurações para esses elementos. Então, aqui, por exemplo, a Text View tem uma largura, tem uma altura, tem um texto, que não vem o caso agora, mas isso ajuda a posicionar onde ela vai estar na tela. A gente tem várias formas de fazer isso, tá bom? Então, só para vocês entenderem mais ou menos como é a mecânica disso, se você der Enter aqui e der Ctrl espaço, ele te diz tudo que pode ter aqui dentro, certo? Então eu posso configurar background, eu posso configurar o tamanho do texto, por aí vai. Por exemplo, text size é uma das configurações que eu posso dar para esse texto, que é mudar o tamanho dele, certo? Por exemplo, eu vou colocar aqui 20, tá? Outro ponto importantíssimo, unidades. Existem muitas unidades, tá? Existe DP, existe... Vamos lá, uma por uma. DP é Density Pixels. Em geral, quando você for dar tamanho de coisas, de quase tudo em layout, você vai usar DP, certo? Porque Density Pixels leva em consideração a densidade de pixels da tela daquele momento. Então, quando você utiliza pixels, que é o que é utilizado na web bastante, por exemplo, era pelo menos, nem sempre isso vai ficar legal, porque no celular que você está testando na hora pode funcionar muito bem, mas se você for para um celular muito maior, isso pode ficar um pouco distorcido, ou para um muito menor também, tá? Então o Density Pixels, resumidamente, ele já leva isso em consideração para deixar as coisas sempre proporcionais, certo? Então quase tudo que você for usar, você vai usar DP, tá? In seria inches, que é polegadas, então você quase nunca vai usar, a menos que seu aplicativo seja uma régua, por exemplo, você não vai usar. Idem para milímetros, né? Que é só outra unidade de comprimento também. PT é pontos, também não vamos usar muito. Pixels, eu já expliquei, a gente vai acabar usando pouco também. E SP. SP a gente vai utilizar para textos, basicamente. Qual é a diferença de DP e SP? Aqui, quem vai se importar com isso nem é seu pai nem sua avó. Provavelmente, nem seu pai nem sua mãe, provavelmente é sua avó, tá? Por quê? SP, ele leva em consideração as configurações do usuário de tamanho de fonte. Se você lembrar, no Android, qualquer usuário pode ir lá em configurações e botar a fonte maior do que ela é naturalmente. Então, geralmente, quem enxerga mal, pessoas de mais idade, principalmente, costuma aumentar a fonte do celular inteiro, tá? Se o seu aplicativo não estiver utilizando SP, ele vai ignorar completamente essa configuração. E para o usuário isso é ruim, né? O usuário que fez essa configuração de colocar o texto grande é porque ele quer ver maior mesmo. Então, sempre que você for dar tamanho de texto, utilize SP e não DP, tá? Se você usar DP, ele não vai seguir essa configuração. Beleza? Então, tranquilo. Text size 20 SP, repare que ele já ficou maiorzinho aqui. Se você quiser crescer mais ainda, você vai aumentando aí. Joga lá 32, 40, por aí vai. Então, 32 SP. O que mais? ID. A propriedade ID como o próprio nome já diz, é para identificar o elemento. Então a gente vai precisar disso para manusear ele. Se eu quiser aplicar alguma lógica nesse elemento, eu preciso ter um identificador para me referir a ele. Sempre que você está criando um ID, você utiliza aqui esse mais ID barra, tá vendo? Arroba mais ID barra. Só dá Enter, ele já vai seguir. E aí você pode dar o nome que você quiser. Aqui, para a gente lembrar, eu vou chamar de texto principal. É comum também desenvolvedores botarem ou TXT no final em maiúsculo ou TV. Por quê? Quando você começar a desenvolver a lógica, você vai ver que você acaba criando várias variáveis, né? Ou seja, são várias coisas para você identificar. Então,
É bom para você lembrar que esse aqui você está falando da text view lá do layout. Na Cubus a gente utiliza mais TXT, certo? Para lembrar que é uma text view. Ao invés de texto principal, vou chamar só de principal TXT. Ok? Bom, agora a gente vai lá no Main Activity. Não se preocupem por enquanto com o código que já está aqui. A gente em algum momento vai aprender o que é um package, o que é um import, o que é uma classe. Tá? Por enquanto, para resumir, entenda que sempre que você abre a tela, o que está aqui dentro do onCreate é executado. Então, você abriu a tela, essa linha vai ser executada, depois essa e por aí vai. Então, basicamente, isso aqui o que faz é pegar várias configurações do Android e executar, né? Mais especificamente dessa app, Compete Activity aqui. Então, isso aqui faz rodar códigos que o Android já traz para a gente. Isso aqui infla o layout, ou seja, ele pega esse Activity Main que a gente desenhou aqui e bota isso para funcionar, tá bom? A partir daqui, você que diz o que vai acontecer. O que eu quero que aconteça? Bom, eu quero que quando eu clique naquele texto, ele troque o texto para você, pai, ok? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou me referir ao principal text. Aproveite o deck te ajuda, então quando ele já identificar o que você está buscando, você dá Enter, ele preenche. Repare que ele criou um import aqui, tá? Mais tarde a gente vai falar disso. Ponto. Por aqui, pessoal, basicamente você pode configurar tudo que você configurou no XML, você pode mexer aqui. Então você pode mudar tamanho, mudar texto, mudar posição, pode fazer tudo, tá? Nesse caso, o que eu quero é decidir o que ele vai fazer quando ele for clicado. Aqui também, de novo, a gente vai ver mais detalhes na frente, mas digite set on click listener. Isso aqui basicamente ele vai ficar, listener é escutar, né? Ele vai ficar escutando o que está acontecendo. Então ele vai ficar percebendo se alguém está clicando nesse texto. Se alguém clicar, ele vai executar o que tiver aqui dentro, começando aqui nessa chave e terminando aqui. O que eu quero que aconteça? Eu quero que quando alguém clique aqui, eu troque esse texto para algum outro. Então o que eu vou fazer? Principal text, ponto. Lembra que eu falei que eu posso mudar qualquer configuração? A configuração que eu quero mudar nesse momento é a text. Então cuidado, é comum o pessoal esquecer disso e querer já dizer aqui qual vai ser o texto que eu vou botar. Não, o principal text não é o para você, mãe, não é o texto em si, é a text view, certo? É esse objeto todo aqui, é esse elemento. Então, dentro dele, o que eu quero configurar? Dentro dele eu quero configurar o texto. Então, text. E aí eu boto igual e vou dizer qual é o texto que eu quero. Sempre que você vai mexer com texto em programação, você, na verdade, como eu falei já em alguma aula anterior, você está mexendo com strings. Tá? Então, sempre que você vai mexer com strings, você coloca aspas. E aqui dentro das aspas é que eu vou dizer o texto. O texto vai ser para você, pai. Carinha feliz. Ok? Repare que aqui ele está reclamando comigo, né? Porque a gente não deve botar texto direto no aplicativo. Então depois a gente corrige isso. Mas só para ver se está funcionando. Para você, mãe. Se eu clicar. Para você, pai. Pronto. Agora ninguém fica com ciúmes. Tá bom? Próxima aula a gente continua. Valeu!